Seja bem-vindo à sua TV Câmara de Cubatão. Eu sou Márcio Chaves e este é seu programa Nobres Pares. O espaço em que levamos até você as informações e histórias dos vereadores que fazem parte dos mais de 60 anos da história do Legislativo cubatense. O nosso convidado de hoje nasceu em 19 de agosto de 1954, na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Filho do senhor Alcide Alves e também da senhora Antônia Ferreira Rosa. Exerceu os mandatos de 1997 a 2004. Portanto, 2 mandatos sendo prestados serviços nesta Casa Legislativa. Foi presidente de 1999 a 2000. Estamos falando dele, nosso convidado de hoje, Luiz Rosa. Seja bem-vindo, Luiz Rosa. Boa tarde, obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição aí para fazer um bate-bola com relação à nossa cidade de Cubatão. Então você nasceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Como é que foi essa trajetória de Passo Fundo até Cubatão? Como é que surgiu isso na sua vida? Márcio, filho do Brasil, gaúcho de nascimento e filho dessa terra de Cubatão. Vim para cá com 18 anos de idade, migrei aqui para os bairros Cota, vim como oportunidade de vida para essa cidade, onde era ofertado emprego à vontade, não existia mão de obra suficiente para o polo industrial de Cubatão. Isso na década de 70, 60? Na década de 70. Década de 70. Vim para cá, vim trabalhar no polo industrial e a dificuldade do dia a dia enfrentado pelos trabalhadores de Cubatão fez com que eu viesse a representá-lo dentro do Poder Legislativo. Já veio com família constituída, Luiz? Não, constituí a minha família aqui. Constituiu aqui em Cubatão. A sua esposa também veio do Rio Grande? Não, já era não, daqui? filha de Cubatão. Filha de Cubatão. Filha de Cubatão. Começou trabalhando em área industrial em Cubatão? Na área de construção civil. Construção hoje, civil. Vim para cá, ainda estudava na época, hoje com formação de engenharia civil. E tudo o que eu tenho eu devo a essa querida cidade de Cubatão. Já participava lá no Rio Grande de algum movimento político, já ligado à política, não? Embora muito novo ainda, sou de família tradicional do Rio Grande do Sul, sempre envolvida na política. Veio para cá e rapidamente já conseguiu se engajar para cá nas no lutas? intuito até de me desvencilhar um pouco da política e, querendo ou não, na dificuldade do dia a dia enfrentado pelos trabalhadores da nossa cidade, fez com que eu voltasse à vida pública desta forma. Seu primeiro mandato iniciou-se lá em 1997. Porém, a sua vida dentro da política começou, eu acredito que bem antes. Bem antes, bem antes. Eu fui candidato a vereador por mais 2 vezes, ficando suplente de vereador, segundo suplente, então primeiro suplente, e depois entrei quando ainda eram 19 cadeiras dentro da cidade. Você começou na época já com os partidos políticos já em maioria ou ainda na época daquele bipartidarismo, Arena e MDB? Não, já estava em pleno desenvolvimento. Já havia abertura política, já João Figueiredo. Então você já... O Estado Democrático já estava sendo implantado no nosso país. Qual foi o primeiro partido que você fez parte, Luiz? Eu entrei pelo PMDB. PMDB. Onde militei por vários anos e fui ser eleito no PP. Foi eleito no PP? No PP. À época eram 19 vereadores, dentro da sua primeira eleição. Sim, 19 vereadores. Foi no primeiro mandato e segundo mandato. No segundo mandato eu fui eleito mais votado proporcionalmente da cidade de Cubatão. Historicamente, proporcionalmente, ninguém bateu esse recorde. E quer dizer que você é detentor do recorde proporcional às eleições. Ou seja, para quem não está nos acompanhando, o vereador Luiz Rosa, comparados os votos à época com o percentual que ele alcançou, ainda não foi alcançado até hoje. Proporcionalmente, sem dúvida. Proporcionalmente não foi alcançado até hoje. Luiz, 1997, PP. No mandato que teve início em 2001... Também continuei, fui reeleito pelo PP. Pelo PP. Também. Permaneceu no PP? Permaneci também, eu acho que lealdade e fidelidade têm o seu preço. Hoje eu estou no PDT. 19 cadeiras, 1997, muita coisa mudou em relação à questão dos partidos e as cadeiras. Hoje o vereador, para migrar de um partido em que foi eleito, tem um determinado período, tem que ter uma concordância. Naquela época, isso ainda vinha se formatando, vinha se construindo, Luiz. Vinha sendo implantado dessa forma, inclusive com o ocorrido em todo o Brasil, onde foi tirado o poder de representatividade do povo através das cadeiras dos vereadores. Cubatão, por exemplo, era 19 vereadores, baixou para 11. Então, entende-se que, baixando a representatividade de um povo, não se reduz custo e despesa. Por exemplo, com 19 vereadores, aqui dentro dessa cidade de Cubatão, o gasto era menor do que o gasto de hoje. Com 19, então,
perdeu a representatividade. Você está comparando o crescimento do orçamento em relação ao duodécimo que é de repasse. Nós temos que falar sobre o duodécimo, que é proporcionalmente sobre o que arrecada o município. 1999 você foi presidente desta casa. 99 e 2000. Primeiro mandato, ou seja, o terceiro ano do seu primeiro mandato. As dificuldades de um presidente que inicia logo no primeiro mandato já consegue alcançar aí a presidência de uma casa. Olha, num país democrático em que nós vivemos, não existe dificuldade. Tem que interagir, tem que conversar, ir ao diálogo, escutar o anseio da oposição, porque um presidente do Poder Legislativo ele tem oposição também, ele não é eleito pela maioria absoluta. E assim aconteceu comigo, eu tive 13 votos a favor e votos contra. Então você tem que administrar para um número de vereadores sendo oposição e situação ao próprio presidente. Eu não tive dificuldade, é só você escutar os dois lados e fazer o teu pensamento aonde o reflexo maior é sobre uma população. Você tem que atender a demanda da população. E o vereador, nesse momento, ele representa a população. É a caixa de ressonância da nossa população. E você acabar conseguindo consolidar as duas coisas, tanto o mandato quanto a presidência, porque acaba que a presidência também toma um certo tempo no mandato do vereador. Você tem mais atribuições. Sim, você tem que ter habilidade, você tem que fazer com que o teu gabinete flua normalmente, que você atenda principalmente a toda a população, mas nunca esquecer da tua base política que te elegeu para te levar você ao cargo. Então foi assim que eu trabalhei e graças a Deus consegui êxito em fazer um bom trabalho na cidade de Cubatão, que veio a resposta nas urnas, o vereador mais votado proporcionalmente dentro da cidade. Há sempre uma obrigatoriedade do presidente da Câmara, dentro do aspecto que se aguarda das eleições, de ele ter uma boa votação. O presidente da Câmara todos veem como sendo uma cadeira em que aquele que a ocupa num ano de eleição acaba tendo a obrigação de se cumprir nas urnas a sua reeleição. Não dessa forma. Você acredita que ela não... Não dessa forma. O presidente tem que ser inteligente, porque se ele começar a fazer política usando o poder, ele está prevaricando, ele está minguando os demais vereadores que não tiveram essa oportunidade. Ele tem que fazer com que o seu trabalho apareça naturalmente e os frutos virão. A visibilidade ajuda nesse aspecto? A visibilidade às vezes atrapalha. Às vezes atrapalha. Você tem que saber aproveitar o momento e não vir aqui para ser o holoforte de toda a situação, porque você cria problema com os demais vereadores e não faz o trabalho da Câmara fluir normalmente. Então, o teu trabalho, sendo naturalmente, humildemente, faz com que esse reflexo chegue lá na frente sem ter problema nenhum para o seu mandato de presidente e a resposta vem nas urnas. Nesses 2 anos, você sempre foi uma pessoa alegre, contente, sempre foi brincalhão, né? Continua sendo. Um aspecto peculiar desses 2 mandatos, 2 anos de presidente. Olha, para mim foi muito importante, isso aí me deu muita experiência, fiquei mais maduro, é claro, adquiri vários cabelos brancos, né? Mas sempre é uma experiência. Então, eu toquei esses 2 mandatos de vereador e de presidente com muita cautela, com muita inteligência. Os problemas de ontem são os mesmos de hoje, só que numa proporção maior. Os problemas são os mesmos. Os amigos das 2 legislaturas, Luiz, algum que você destacaria? Eu diria que um adversário no púlpito, alguém que você tinha sempre um embate maior dentro das discussões nesse plenário? Eu tive vários embates, várias demandas, várias discussões dentro do plenário, porque isso faz parte da democracia. Mas tudo aqui no campo da discussão, tudo aqui no campo da aprovação dos projetos, quando saía daqui para fora da Câmara, eram todos meus amigos, a mesma coisa que se tratava aqui dentro. O que se discutia aqui dentro, o que se ia para o afronto aqui dentro, não repercutia lá fora. Eu acho que o dever de discutir, o dever do debate se faz aqui dentro. Agora, se levar os problemas aqui de dentro lá para fora, você arruma muita inimizade. Ou seja, adversários em plenário, adversários na tribuna, no discurso, na ideologia, mas saindo dessas portas, sempre amigos. Lá fora pode ser seu grande amigo, mas quando está na discussão dos projetos políticos, de cunho social, de interesse da cidade, você tem que debater, discutir, fazer prevalecer o seu pensamento. E se não tiver habilidade de conversar com os páreos, não se aprova sequer um requerimento aqui dentro do Poder Legislativo.
uma grande aprovação na sua época, um projeto que veio aqui para a Câmara, inclusive tem um peculiar, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, em relação ao destino do lixo doméstico da cidade de Cubatão. Acho que a época teve alguma coisa nessa situação, um projeto, uma intenção de se trazer lixos de outras cidades, porque até então o nosso aterro sanitário era um dos melhores do estado. Você puxou uma história, claro que tem vários projetos que eu fiz, como se pode ver aqui recentemente, que foi a transferência dos bairros cota para o município de Cubatão, está aí evidenciado, onde o governo do estado faz respeitar a lei, uma lei essa que foi implantada dentro do município de Cubatão também, que orgulha muito. Hoje, graças a Deus, nós vemos os bairros cota lá, o maciço da Serra do Mar sendo reflorestado novamente, inclusive com o debate que teve, não só por mim, por outros vereadores que aqui passaram também, e tiveram esse mesmo debate, mas na época ocorreu e foi feito com muita categoria. Um exemplo que você falou aqui da situação do lixo doméstico de Cubatão. Cubatão tinha um incinerador, tinha uma área disponível e tinha, então, na época, o prefeito de São Vicente era o Márcio França, e ele apontou que o lixo de São Vicente viria para Cubatão. E nós corremos imediatamente aqui, revisamos a lei orgânica e criamos uma lei proibindo que o lixo de fora de outra cidade viesse para Cubatão. Aparentemente seria uma ignorância, mas se nós temos aceitado, hoje Cubatão era lata de lixo da demais cidade de Cubatão. Então, cada uma cidade hoje tem que tratar do seu lixo. Embora a região metropolitana, que está aí gatinhando ainda, não se implanta, que é um problema do governo do estado, que deve ser tratado, lixo, transporte, saúde, tudo no coletivo. Mas até o presente momento está sendo respeitado, inclusive a lei orgânica que foi emendada por essa casa na minha época. Já existia uma tratativa das câmaras na sua época em questão da metropolização, os vereadores respeitando um representante metropolitano dos vereadores das novas cidades? Tinha sim, foi um grande movimento que nós travamos a respeito disso aí, onde a Câmara Comum Metropolitana deveria ser implantada, porque hoje as câmaras autorizam o repasse de dinheiro para a região metropolitana e a Câmara não tem participação nenhuma. Então, uma Câmara Comum Metropolitana seria muito bem-vindo para poder ajudar a fiscalizar essas verbas que são direcionadas para o governo do estado, e o governo do estado, queira ou não, ele leva para o município A ou B, sem, de repente, o dinheiro sair daqui de Cubatão depositado e vai ser implantado em estrada, em algumas pequenas obras que não é fiscalizada pelo poder. Fiscalização dessa verba dos municípios que compõem a verba metropolitana. A visão da Câmara Comum, que foi travada uma grande luta por mim e pelo então vereador Constantino de Santos, é para que nós tivéssemos esse assento da Câmara Comum na região metropolitana, que aliás não tem até hoje. A questão da participação popular dentro do plenário, nas sessões, nas solenidades, como é que você observa isso? Qual a sua opinião a respeito? Olha, a minha opinião a respeito é muito importante. Quando você começa a ver o desvaziamento da Câmara, onde o pessoal não vem assistir a sessão, é sinal que a coisa não está andando muito bem. Agora, quando a demanda vem aqui para dentro, quando o debate vem aqui para dentro, e vem ser cobrado os posicionamentos aqui dentro, é sinal que a população está sentindo o problema e quer a participação dos vereadores. Se o vereador for inteligente e começar aí a tentar resolver e mediar os problemas entre o executivo e o judiciário, as coisas começam a andar com transparência. Apesar de 2 mandatos, né, que não são poucos, mas vereadores até com mais mandatos, você era um vereador que sempre dominou o regimento dessa casa, sempre trabalhou com o regimento debaixo do braço. Olha, facilita em algumas discussões, ajuda na questão política, em como trabalhar um requerimento, os projetos. Mas se nós respeitamos como cidadão brasileiro a Constituição Federal, o Estado respeita a Constituição Estadual e o município também tem a sua carta, a lei orgânica. O regimento interno ele é criado por nós podemos alterar. Agora, a lei orgânica ela é feita com a representatividade de todos os partidos. Então, se faz necessário até a nossa lei orgânica aqui, tem uma revisão, tem várias emendas, tem vários artigos que foi extinguido da lei orgânica, que hoje faz muita falta, e muitas vezes eu vejo o vereador se debater, quando chegar, precisar daquele artigo para fazer o seu trabalho, está extinto esse artigo. Então, precisa se fazer também uma revisão da lei orgânica. A lei orgânica.
Maravilha. Estamos aqui com Luiz Rosa, ele que foi vereador em 2 mandatos, de 1997 a 2004, e presidente também desta casa, de 1999 a 2000. Eu vou conversar com você, vou fazer a pergunta a respeito de uma visita que vocês fizeram ao secretário de Estado, Fábio Feldman, em relação aos bairros cotas. Mas isso logo após o nosso rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta.